Estamos aqui, então, iniciando o estudo desse 12º parágrafo, em que Kardec ele enfatiza que a base para a formulação dos princípios doutrinários não se encontra em opiniões pessoais, nem em tradições, muito menos na imposição de algum tipo de autoridade. Mas ela se baseia na concordância das multiplicidades. Veja, Kardec começa falando essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Que base é essa? É a concordância das multiplicidades. O que dá apoio à doutrina não é a palavra do Kardec, não é a palavra do médium, mas a concordância das mensagens que é passada por diversos espíritos a diversos médios em vários pontos do planeta. Essa concordância das multiplicidades que Kardec chama atenção, que é a base para formular o princípio da doutrina. E Kardec continua: não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Então, Kardec aqui, ele enfatiza que a concordância com as próprias ideias ou convicções não é o critério para determinar a veracidade de um princípio doutrinário. Ou seja, a verdade não é definida pelo que ele acha ou pelo que convém. Então ele recebe uma mensagem: "Ah, eu estou de acordo com essa mensagem". Só que esse não é a base para ele tomar aquilo como verdade. Não é porque ele está de acordo com aquela ideia, com aquela mensagem que foi passada pelo espírito, que aquilo ali é verdadeiro. Para ser verdade, tem que haver uma concordância. Outros espíritos têm que passar aquela mesma mensagem, aquela mesma informação. É o que ele está dizendo. Eu posso até concordar com aquilo, mas eu não posso tomar isso como verdade. Eu preciso que outros espíritos confirmem isso. É importante ter essa concordância das multiplicidades. E ele continua: ó, não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade. E ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Kardec aqui, ele está declarando a sua humildade intelectual. Ele reconhece que não se considera detentor absoluto da verdade e, portanto, não exige crença cega em suas afirmações com base apenas na sua própria autoridade. Quando ele fala, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos, representa exatamente o oposto da postura adotada. Então ele não se acha o dono da verdade, mesmo porque o que está escrito não é a sua opinião. O que está escrito em seu livro é fruto de uma concordância de mensagens que foi passado por vários espíritos. Então ele não pode se dizer o dono da verdade e nem pode impor que as pessoas creiam, porque aquilo ali é a verdade. Ele continua: a nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Então, Kardec reforça a ideia anterior,
as opiniões dos médiuns, dele mesmo, são vistas como opiniões pessoais e que estão sujeitas a erro, reconhecendo a falhabilidade humana. Em nenhum momento ele se coloca em um patamar superior de conhecimento ou infalibilidade. E ele fecha: também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Então esse é o ponto crucial. Não é a tradição ou o ensino recebido que automaticamente valida um princípio. A verdade para ele é determinada pela sanção da concordância. É a concordância que pode ser interpretada de que maneira? De várias maneiras. Concordância com as escrituras, né? Se o contexto for religioso, a concordância com o texto sagrado seria o principal critério. Se é uma concordância com a razão e a lógica, em um contexto mais filosófico, a coerência interna e a lógica dos princípios seriam determinantes. Uma concordância com a experiência, uma concordância com a observação, a validação através da observação e da experiência prática também pode ser um tipo de concordância. Uma concordância entre diferentes fontes, uma concordância entre diferentes testemunhos, a convergência de diferentes fontes de informação ou testemunhos independentes pode ser vista como uma forma de concordância. Então, essa concordância das multiplicidades como algo que Kardec considera externo e superior, seja as escrituras, a razão, a experiência ou a convergência de múltiplas fontes, ela demonstra uma postura de humildade intelectual e busca por validação externa para as suas afirmações. Então, para finalizar esse 12º parágrafo, vamos analisar os pontos mais importantes. Então, Kardec ele começa falando sobre que a doutrina ela se baseia em algo objetivo e não em opiniões, ou seja, ele enfatiza que a formulação de princípios doutrinários não se baseia no subjetivo, ou seja, nas nossas ideias, ou em imposição de autoridade, quando ele fala, porque somos nós que vos dizemos, mas sim uma base externa e objetiva. Isso significa que a verdade não é arbitrária ou dependente de uma opinião individual. Também podemos observar que há um reconhecimento da falibilidade humana em postura de humildade. Então, Kardec, ele se mostra, ele passa essa postura humilde quando ele reconhece que não é árbitro supremo da verdade, nem infalível. Para ele, suas opiniões são consideradas pessoais, sujeitas a erro. Essa postura, ela acaba sendo crucial, pois abre espaço para diálogo, a revisão e o aprimoramento dos princípios. Também vamos observar que a autoridade não é suficiente para avaliar um princípio, ou seja, Kardec rejeita a ideia de que a verdade deriva simplesmente do fato de alguém a ter ensinado. Não é a tradição ou a figura da autoridade que valida o princípio, mas outros critérios. E, por fim, ele fala sobre a concordância com algo externo, seja através das escrituras, seja através da razão, das experiências, das múltiplas fontes. Esse é o critério de validação. A validação de um princípio ocorre pela sanção das concordâncias. E é a busca pela concordância que demonstra uma busca por validação externa. A verdade
não é encontrada internamente ou por decreto, mas pela comparação e alinhamento com algo que transcende a opinião individual.